fica vizinho ali o livro de Judas, terceira epístola do apóstolo São João. É um livro sem capítulo, pois só tem versículo, né? Verso 1. Glórias a Deus. Em diante, só que nós vamos ler 2 versículos. Você achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Terceira carta ou epístola do apóstolo São João. Glória a Jesus. É bênção, né, João? Escreve o Evangelho, escreve 3 cartas e escreve Apocalipse. Diz a palavra de Deus no verso 4 de São João, terceira epístola do apóstolo São João, ali perto de Apocalipse, vizinho ao livro de Judas. Glória a Deus. Sabemos que esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? Iscariotes morreu muito antes. Amém, queridos? O irmão ali está procurando a palavra. Vamos esperar em Jesus para que ele também possa meditar conosco a palavra do Rei. Olha, queridos, terceira epístola do apóstolo São João, verso 4 diz: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Verso 11: amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Amém? Podeis sentar, uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Estamos no culto de ensinamento, de sã doutrina, da palavra do Rei Jesus, e meditamos nesses 2 versículos da terceira epístola do apóstolo João, onde fala acerca do elogio de uma certa pessoa chamada Gaio, e na outra leitura, no verso 11, nós temos algumas queixas de João acerca de Diótrefes. Aleluia. Mas também tem elogio ao Demétrio. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Observamos, irmãos, que a palavra lida, João, aleluia, ele narra nesse texto algo interessante. Ele vai dizer: não tenho maior gozo do que este, ou seja, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha, queridos, nós estamos falando do apóstolo João, que escreve acerca de filhos que, logicamente, são filhos gerados na fé, mas que a alegria de João é que nenhum se desviou. Todos estavam até o prezado momento em vida com João na verdade, pregando a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade para com Deus. E João, ele vai dizer: amados, não siga o mal, mas o bem. Por que ele diz isso? Porque ele estava com queixa de Diótrefes. E nós vamos degustar nos versículos para nós entendermos esse contexto. Dentro do texto diz a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Escuta só o carinho, a forma que João se expressa para o presbítero Gaio, o servo do Senhor da época. Ele narra, irmãos, aleluia, abertamente e alegremente, dizendo que amava verdadeiramente o presbítero. Por quê? Nós vamos entender o porquê que João vai dizer isso aqui. Desejo que vê bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegro quando os irmãos vieram testificar a tua verdade, e como tu andas na verdade. O que João está dizendo para nós nesse texto? Que Gaio dava testemunho de crente, que Gaio era servo de Deus, era um
presbítero que era idôneo, era forjado por Deus para trabalhar na sua seara ou na sua obra. Aleluia, meu Deus. Olha, quem está falando é João, irmãos. Aleluia. É um homem cheio do Espírito Santo. Ele não está, aleluia, dizendo para agradar Caim, não. Porque eu creio que João viveu também na verdade. Se houvesse algum dolo nesse homem, o Espírito Santo revelaria. Porque João era cheio do Espírito Santo. Mas ele vai dizer, aleluia, que muito me alegro quando os irmãos vierem testificar a ser. Alguém disse para João acerca da conduta de Gaio. E o que eu quero dizer com isso? Que é importante, irmãos, que nós como igreja, independente do cargo eclesiástico, quer seja membro, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, servo, serva, precisamos, irmãos, aleluia, dar esse testemunho para os que estão de fora, para aquele que olhe para nós e vê servo, é trabalhador da seara, faz a obra do Senhor, vive na verdade, prega a verdade, confirma a verdade, ele vive na Bíblia, sabe, fundamentado na Bíblia. Aquilo que ele vive, ele prega, aquilo que ele prega, ele vive. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. O problema de hoje, aleluia, é que muitos não estão nessa condição, não estão vivendo aquilo que está pregando, estão pregando aquilo que não estão vivendo, o oposto daquilo que nós vemos. Por quando me alegro, quando é João falando, por quando me alegro, quando os irmãos vieram até mim, aleluia, e falaram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, irmãos, é saber que tem alguém observando a nós, não para criticar, não para apontar, não para condenar, mas para se alegrar por causa do Evangelho. Glória a Deus. Responsabilidade que nós recebemos. O próprio profeta Isaías vai dizer que vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor dos Exércitos. Ser testemunha de Deus, irmão, é testificar, é andar na verdade, é uma responsabilidade que a igreja recebeu. Amém? Quem está entendendo a glória de Deus? Glória a Deus. Nós recebemos essa responsabilidade, mas ninguém quer mais essa responsabilidade. Vive, aleluia, como um forasteiro, como um delinquente. Está aqui pregando, está aqui na igreja, está louvando, está tocando, mas vive uma vida desordenada. Pensa que está se escondendo de Deus? Não se esconde de Deus. Deus está vendo tudo, Deus está contemplando tudo. Vai para o inferno quem age dessa forma, porque está enganando a si mesmo. Pensa que engana a Deus. Você já imaginou alguém chegar para você e dizer: vixe, eu não vou para aquela igreja não, aquela irmã, meu Deus, só vive na prostituição, aquele irmão, meu Deus, só vive adulterando, vive mentindo, é crente veado, é só o que tem, né? Crente veado, compra, mas não paga. Sabe, irmão, se a gente, eu vou dar um exemplo meu aqui, não que eu não compro, não pago, tá? Eu estava falando aqui, para você entender. Eu comprei um veículo, os irmãos chegaram a ver quando eu estava com aquela estrada aqui. E aí eu precisei trocar esse veículo numa dobrou para levar 6 pessoas para a igreja. A estrada não cabia 4. Eu cheguei na loja do cidadão e disse: rapaz, eu queria que você, porque o carro era na promissória naquela época. Eu ainda estou pagando esse carro, viu? Eu ainda estou pagando essas parcelas de R$500. Mas eu cheguei para o dono e disse: meu amigo, eu estou precisando de sua ajuda, que eu estou querendo vender esse carro. E eu queria trocar, estou trocando uma dobrou. O senhor pode liberar a transferência para mim? E o débito, a gente faz outro contrato e o restante coloca na dobrou.
Ele olhou para mim e disse: não, rapaz, precisa disso não. Está aqui a transferência, eu confio em você. Eu não tinha atrasado uma parcela. Viajei para a Europa, de lá eu mandava o Pix para ele. Glória a Deus. Eu disse: vai mandando para mim a promissória e a foto da promissória. E ele mandava. Ele disse uma coisa interessante: não precisa disso, eu confio em você. Aí você libera um veículo, irmão, uma parcela de 36 parcelas de R$500. Se você já está liberando o veículo, ele pode estar vendendo em outro nome já. É só para quem dá testemunho de crente. Aleluia. Outro exemplo, eu trabalhava na Serra Motor. Eu estava precisando de R$1.000 na época. Eu cheguei para a filha do dono da empresa, a dona Dagmar. Eu disse: dona Dagmar, eu estou precisando de uma ajuda da senhora. E nessa oportunidade eu contei o meu testemunho de vida. Eu contei do meu acidente, de como Deus me curou. E ela ficou ouvindo. Como elas não era crente, né? Todos são católicos, né? A maioria das pessoas ricas mesmo, era muito rica. Eu disse: você que está precisando? Eu estou precisando de R$1.000. E na época R$1.000 era muito dinheiro. Ora, irmãos, eu saí em 1999 da Serra Motor. Não, perdão, 2001. Quando eu disse assim: agora eu vou viver só para Deus, porque Deus está me chamando e me mandou. Glória a Deus. Deus mandou, foi um homem lá na minha casa dizendo: tu tem que servir só a Deus, não pode servir dois senhores, ou tu deve servir a Deus ou o homem. Você tem que segurar o cajado ou soltar o cajado. E eu entendi que eu tinha que sair do trabalho. E quando ela pegou os R$1.000 e me entregou aqui, eu disse: sim, aí o que é que eu assino aí? Promissória, algum documento? Você não vai assinar nada. Você não precisa assinar nada. Você vai pagar como? Eu quero pagar 100 por mês. Então tá bom, 100 por mês você me paga. A diretora da empresa. Sabe o que é isso? É que Paulo é muito me alegro quando os irmãos vierem testificar da tua verdade. Como tu anda na verdade, como tu é servo verdadeiro. Eu falei um negócio do ano de 2001, agora recentemente, né, quando eu comprei esse carro, há uns 2 anos atrás, para você ter uma ideia. Sabe o que é isso, irmão? É testemunhar, testificar, é ser crente. Quando é crente de verdade, Deus escancara as portas. Glória a Deus. Deus abre porta. Deus abençoa. Deus não vai abençoar aquele que vive no celular, nas redes sociais, na prostituição, na pornografia, no adultério, na mentira. Não vai abençoar. Só vive em maldição. Sabe o que acontece com ele? Tem um demônio andando do lado dele direto. Eu não quero o diabo andando perto de mim, irmãos. Eita Deus. Eu quero. A Bíblia diz o quê? Que acampa o quê do lado? Um anjo do Senhor. Acampa ao redor daqueles que temem e amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Se eu guardo os mandamentos de Deus, amo a Deus, tem um anjo do meu lado. Mas se eu não faço isso, tem um anjo do canto do lado também. Aí levando você sempre para o erro, sempre no pecado. Nunca se firma na verdade. Nunca é verdadeiro. É crente e não é verdadeiro. É bonito. Paletó, gravata, sapato daqueles mais caros. Paletó mais caro. Mas não anda, não tem testemunho. João estava se alegrando de Gaio, porque dava testemunho de crente aqui, ali e além. Quem está compreendendo a glória de Deus, palma para Jesus. Aí João diz uma coisa desse jeito: olha, amado, olha, Gaio, amado, prossegue fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Olha só, fielmente em tudo que tu fazes, não só para a igreja, mas também para os estrangeiros, para o estranho, para aquele que tu não conhece. Era isso, irmão. O homem era presbítero, fazia parte da hierarquia eclesiástica do templo. Pastor, é porque era presbítero? Não, irmão, é crente
eu sou pastor que eu vou passar, não, rapaz, aquele pastor não é. Se eu mentir, dizer para um camarada que ele é bom, que é crente de verdade, sendo enganador, meu irmão, eu também vou para o inferno com ele. E longe de mim tal coisa. Amado, procede fielmente. Irmãos, procedam fielmente a Deus em tudo e em todas as coisas. É necessário ser fiel. Eu disse na doutrina passada, se eu não me engano, que Deus não vai sujar o ambiente do céu, da sua glória, com crente que não é crente. Não vai entrar. Lugar de glória é lugar de puros, de santo, imaculado, Glória a Deus. fiéis, fiel em tudo. Olha só, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, os quais se conduzires, como é digno para com Deus, bem farás. A própria igreja, o povo de Deus. É por isso que eu digo, irmãos, e quando eu estou aqui no altar central, aqui assim, como você está agora, eu estou olhando, só tenho olhando para você, mas vocês têm muito aí olhando para mim, me observando, me conhecendo. Não adianta, irmãos. Eu quero ir para o céu. E para ir para o céu, eu tenho que ser, como João diz aqui, acerca de Gaio, testificando na verdade e andando na verdade. Quando o crente tem desejo carnal, é porque não anda na verdade. Sabe por quê? Porque não lê a verdade. Não conheceu a verdade. João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade. E o que é a verdade? É a palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Ele é o verbo. João 1 vai dizer. Ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra. A palavra se fez carne e habitou no meio dos homens. Glória. Mas pastor, eu não consigo. Vou falar de uma pessoa que era presbítero. Não vou falar do nome por ética cristã, mas eu não sabia. E ele faleceu. Ele teve um câncer nas narinas. Do nada. Só que esse homem, ele era viciado. Pregando viciado. Eu não poderia, assim como João, não poderia se alegrar no mesmo, na tal pessoa, porque não andava na verdade. Ele não conheceu ainda a verdade. O que é que nós vamos ver aqui? A Bíblia está dizendo que, amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto nem Deus. João, ele vai dizer que nem é de Deus, diz, nem tem visto Deus, quanto mais ser de Deus. Pastor, eu não vi Deus. Nós estamos sentindo Deus, irmãos. Quem é de Deus sente Deus, a presença de Deus, vê a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. João diz: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Olha só, a única forma de nós recebermos uma pessoa, ele precisa ter esses atributos de verdade, de verdadeiro cristão. A igreja tem sofrido hoje por causa exatamente desses homens que se disseram de verdade, mas que muitas vezes estão sendo recebidos, mas não testificam de Deus, não falam de Deus, não conhecem Deus e nem viu Deus. E aí a igreja o quê? Sofre. O que diz a Bíblia?
que diz a Bíblia? Que um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão no abismo. Ambos cairão no abismo. Sabe o que significa isso? Eu vou para o abismo se eu estiver nessa condição aí de erro, e vocês vão também. Como é que eu vou ensinar a verdade eu estando no erro? Eu estando em desacordo a Bíblia e da vontade de Deus. Eu não conhecendo Deus. Enganador. Enganador, suposto crente. João disse que ele tinha maior gozo quando viu falar que os filhos deles andavam na verdade, filhos cristãos. Já quando João se queixa contra Diótrefes, ele vai dizer: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha aí. Como é que recebe, né, irmão? Um camarada que não vive na verdade. Vendo o exemplo de Diótrefes, ele vai dizer: pelo que se eu for, trarei a memória das obras que ele faz. Aí João começa a ameaçar o tal Diótrefes. Eu vou aí, viu? E vou falar das duas coisas que tu faz. Sem futuro. Para não dizer o nome. Glória. Né? Eu vou revelar, vim para a igreja o que tu faz. Aleluia, meu Deus. João estava dizendo assim: pelo que se eu for, trarei a memória das obras que ele faz. Além disso, ele proferindo contra nós palavras maliciosas. Está cheio de crente assim, irmãos. Cheio de indivíduos dessa forma, que usa desses atributos para isso. Fala mal do irmão, da irmã, do pastor, da mulher do pastor, de quem for. Não é, irmãos, não é à toa o que está escrito na Bíblia. Não foi em vão o que foi escrito e revelado pelos santos homens de Deus. É para a admoestação nossa. É para nós observarmos e não cairmos nos mesmos erros dele, porque o final é abismo, é Sheol, é Hades. Coisa que não é boa. João, ele chega a dizer acerca desse cidadão, e ele vai dizer: proferindo contra nós palavra maliciosa, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede até que eles queiram, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Glória a Deus. O problema é esse, irmão. Não precisa nem dizer assim: sai daqui. É porque as obras, é porque a forma de servir a Deus que não é verdade. A Bíblia diz que o cetro da impiedade não ficará na igreja do justo. Precisamos nos converter em verdade, irmão. Sair do erro, dar testemunho, testificando de Deus. Você imagina só, nós estamos aqui com um rebanho, e se eu fosse um pastor que não desse esse testemunho, que não testificava na verdade e nem andasse na verdade, vocês estavam perdidos assim como eu. Agora o juízo será maior, porque aquele que é mais dado, diz a Bíblia, é mais cobrado. Ou seja, se eu sou pastor, foi dado mais por mim. É uma responsabilidade. Ai dos pastores, a Bíblia diz. Ai dos pastores. E o ai de Deus não é uma topada, numa pena e quebrar uma unha, não. Entendeu? Não é de maneira nenhuma. O ai de Deus é mais complicado. Nós vimos a palavra oficial. O amor de Deus por Davi. Olha, por causa de Davi, teu pai vai continuar sentando no trono, a descendência do meu servo, ao qual eu amo. Deus disse desse jeito.
Mesmo Davi sendo aquele sanguinário, que não pôde de maneira nenhuma construir templo, porque havia sangue nas suas mãos, mas conservou, preservou a verdade, viveu na verdade, sabia se humilhar, se arrepender e se converter. Aleluias. O homem lançava a palavra maliciosa, e a Bíblia vai dizer também que não, além de receber os irmãos, ainda, aleluia, lançava fora da igreja. Só basta uma atitude, só basta um jeitinho, né? Por que você ainda está aqui hoje? Me diga, por quê? Eu acredito porque eu estou andando na verdade. É porque eu tenho testemunho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando se anda na verdade e tem testemunho, tenho certeza que tem prazer de estar na casa do Senhor, quando sabe da conduta do seu pastor. Mas eu duvido se eu fosse o oposto. Não ficava ninguém, cadeira vazia. E os que saem é porque não quer receber e andar como eu na verdade. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 13, que tanto obedeceu aos seus pastores e também imitai a sua maneira de ser e de viver. Aleluia. Como é que eu vou imitar um cara que não anda na verdade, né? Que é mentiroso, enganador, que vive no pecado? Eu acho esses caras corajosos. Subir no altar. Eu acho esses caras corajosos. Você já imaginou, irmão? Se eu tivesse essa condição, na hora que eu levanto, vamos levantar uma oração aí, um demônio se poderia colocar isso por terra aqui, seria bonito, né? Está repreendido, né? Mas seria muito bonito. Pastor, tem demoniado no altar. Como é que pode, né? Nós estávamos visitando uma igreja, eu e minha esposa, um grupo de senhoras, há uns anos atrás, e uma das senhoras, do grupo de senhoras, vai sempre senhoras para o altar. E uma das senhoras, na época lá, manifestou-se um demônio nela, em cima do altar. O diabo não quer saber se está em cima do altar, não. Na hora que ele quiser, ele manifesta, ele manifesta. Se você não estiver andando na verdade, e viver na verdade, e testificando, tem que ter cuidado. Glória a Deus. O diabo não brinca de ser diabo como a gente brinca de segredos. E aí, cadê o pastor que é autoridade? Autoridade para expulsar o demônio. Sabe quem expulsou? Levaram lá para a secretaria. A mulher, ninguém tirava o demônio da mulher. Minha esposa foi lá, orou na mulher. A mulher ficou liberta. Glória a Deus. O que adianta ser pastor e não ter autoridade? Se eu tenho autoridade, irmãos, o demônio se levanta contra mim 24 horas. Ele olha para mim. Eu estava pregando agora, a minha esposa de costas, olhando para mim, eu pregando no altar, minha esposa, parecia que tinha 2 olhos daquela vez. Ela viu que de repente uma nuvem negra aparece. Aí sai um cara todo de armadura, com raiva, só porque eu preguei a verdade. Foi um grupo de palavra pura nesse dia lá. E eu pregando a verdade, e disse que de repente ele saiu assim, ela fala até um jeito, ele saiu assim, ó, andando assim, desse jeito, um cara forte, com armadura aqui, sem camisa, ela dizia. O cara feio olhando para mim, vindo na direção. O diabo tem raiva, irmãos, quando o crente está na presença, aleluia, pregando a verdade, pregando aquilo que vive, aleluia, sendo fiel a Deus, verdadeiro, Aleluia, meu Deus. que vai conduzir o povo para levar para o céu. Glória a Deus. Ele tem raiva, irmão, sabe por quê? Porque eu estou lutando por vocês, Glória a Deus. pregando a palavra da verdade, sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem querer saber, aleluia, não posso pregar a verdade, porque o irmão dá R$1000 de dízimo, eu não quero o título dele, eu prefiro a alma dele, É verdade. Glória a Deus. indo para o céu. Todos dão testemunho de Demétrio, olha só, da mesma forma de Gaio.
João diz: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Agora João, ele puxa a responsabilidade para ele. Eu estou dando, eu, João. Vocês sabem que meu testemunho é verdadeiro, desse homem Demétrio, do meu testemunho também como crente. Será que nós podíamos bater no peito e dizer: eu dou testemunho? Eu larguei o pecado, a mentira, a prostituição, o adultério, a pornografia, a maconha, a droga, o vício, o tabagismo. Larguei tudo para servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas nós podemos dizer isso. Eu não posso voltar para o mundo, porque do mundo já saí. E o mundo tem tudo isso. E João está dizendo acerca de Demétrio aqui: todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, até mesmo a palavra de Deus. E também nós testemunhamos, e vai bem saber se o nosso testemunho é verdadeiro. Aí João vai dizer assim: olha, tinha muito que escrever para vocês, mas eu quero ir ter aí com vocês, vou falar tete a tete, eu quero falar com vocês boca a boca. Aí quando João diz isso aqui, eu me lembro agora de Teófilo. Eu vou ter com esse cara aí. Quando eu for aí, eu vou desmanchar a obra dele. Quando ele fala de Diótrefes, que pelo que se eu for, aí agora ele vai dizer assim: ó, espero, porém, ver brevemente, e falaremos de boca a boca. Aí agora imagina, quando ele vai chegar lá, eles vão escrever isso aqui, ele foi até Diótrefes, ele desmanchou a obra. Obra do diabo não vai perseverar na igreja do Senhor. Eu estava vendo hoje um vídeo interessante. Você viu de um país na Europa, na União Europeia, que está proibido ser crente. Não pode professar nenhuma religião. Aí a gente ainda está brincando de ser crente. O tempo é hoje para aprender. O tempo é hoje para se converter, para deixar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A malícia. Tem que ter mente de Cristo, irmão. Crente tem que ter mente de Cristo. E quem tem mente de Cristo não maquina mal, não pensa mal, não deseja mal, não aponta ninguém, não condena ninguém, só faz amar, porque Deus, Ele só amou. Até mesmo que os crucificou, Ele amou, perdoou. Imagina só, mente de crente, de Cristo, perdão, mente de Cristo. Se eu não tiver mente de Cristo, a Bíblia vai dizer aqui, ó, nem tem Deus e nem tem visto Deus, nem conhece Deus e nem tem visto Deus. O que adianta, irmão? Ser crente e não ter Deus e nem ver Deus? O objetivo nosso não é esse, estar aqui, de um dia subir e se encontrar com Ele e conhecê-lo. Paulo desejou, Senhor, eu queria poder estar aí, mas é porque tem muitos ainda que eu preciso pregar. Eu desejei, no dia da minha vida eu desejei, quando eu disse assim: eu vou morrer hoje, mas eu vou conhecer meu Deus, porque eu não ia deixar de pregar. Você sabe desse testemunho? Um cara apontou a arma para mim só porque eu fiquei assim, só porque eu estava evangelizando. O meu filho mais novo, o Emerson, ele saiu daqui de Fortaleza, né? Ele saiu de Fortaleza porque ele tinha uma loja ali na rua da nossa igreja de 7. Trabalhava com xerox, aquelas coisas que a irmã Gabriela faz. E dentro da loja dele tinha muitas coisas, consertava computadores. E um dia de manhã, 8 horas da manhã, ele saiu de casa e foi lá. A loja é como daqui aquela parede, irmão. Encostou o cara na moto, apontou a arma para ele, isso é um assalto, passa celular, passa tudo. E ele não quis entregar o celular. Do lado do vizinho tinha a casa do meu filho, do outro lado da loja. Aí ele simplesmente jogou o celular para dentro do portão. Meu portão estava fechado. Ele disse: agora é tarde, meu irmão, o celular está. E o cara se indignado assim: eu devia dar um tiro agora em você. Devia dar um tiro.
Ele disse, pai, se ele fosse atirar, eu ia me jogar no chão ali. Eu acho que estava tempo eu correr para isso, escolhi atrás de um carro que estava estacionado. Ele disse, rapaz, não é doido, né? Mas não é doido não, irmãos. É porque eu acredito no Deus do livramento. Falo com ele assim, meu filho, vá para a igreja aí, meu filho. Não fique só pensando que trabalho e querer ganhar dinheiro. Não, vá para a igreja. Diz, pai, eu tenho tempo, não se preocupa não. Estou indo, só não estou tendo tempo para ir para a igreja. Ele trabalha a 300 quilômetros, fora de Braga. Você já imaginou todo dia andar 300 quilômetros para ir para o trabalho? A gente acha ruim trabalhando bem pertinho, imagina 300 quilômetros. No carro da empresa, com uma van, que o cara anda por 160. Meu filho foi agora, né? O último foi agora para lá. Esses caras, pai, esses caras aqui são doidos. É 160, 170 na estrada. Dentro de uma top-piquezinha, dentro de uma van cheia de funcionários. Eu digo, Deus me livre de mandar um negócio desse aí. Sabe, irmãos? Tem que ser crente porque tem que estar preparado para qualquer coisa, qualquer momento. Você não sabe nem o dia, nem a hora que Deus determinou. O dia que ele disse assim, agora tu vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí não sei se tu vai para o julgamento eterno ou para a vida eterna. Para isso nós temos que estar toda hora se preparando, querendo morar no céu, largando as coisas do mundo. Amém? Queira ser alguém que diga, essa ali é o homem de Deus, essa ali é a mulher de Deus. Eu estava em casa hoje, eu não meditei na palavra. Eu disse, não, a palavra eu vou pedir a Deus lá no altar. Porque eu gosto, irmão, quando Deus pega na hora assim. Que sai a palavra bem. Quando você vai para a padaria, né? Comprar aquele pão, tem bem quentinho, é bom, né? É bom, né, irmão? Pois a palavra sai bem quentinha também, como pão. Porque a palavra de Deus é pão também. Aleluia, Viu? meu Deus. É alimento para nós. Amém? Palma para Jesus. Vamos agradecer.